Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é sexta-feira, 12 de março e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Estou recebendo o deputado estadual Tiago Pampolha, secretário de Estado do Ambiente. Quero agradecer muito, viu, deputado, a presença aqui no nosso Fala Baixada. É um programa que está dos 92 municípios do nosso estado, a CNT tem cobertura em 85 municípios. Por isso eu tinha uma preocupação grande, né, e uma vontade antiga de poder conversar contigo mais detalhadamente sobre suas atribuições lá numa das secretarias mais importantes do nosso estado. Agradeço muito a sua presença aqui. Bom, Mauro, eu que agradeço o convite para participar aqui do Fala Baixada. Para mim é um motivo de muita honra. A primeira vez que eu estou aqui com você. Estamos 10 anos aí como deputado e agora assumindo o desafio numa das secretarias que, sem dúvida nenhuma, é mais importante do Estado, é a Secretaria do Ambiente. Temos muito assunto aí para tratar, especialmente nos municípios da Baixada. Essa semana eu conversei com o governador Cláudio Castro e ele, no momento da nossa conversa, ele abriu um parêntese para falar especialmente do trabalho desenvolvido por você lá na Secretaria do Ambiente. Diz ele que você é uma das poucas pessoas que conhece o estado inteiro. É verdade? Você tem andado em todos os municípios do nosso estado? Mauro, a gente anda muito, né? O estado do Rio de Janeiro e o mapa geográfico anda junto com o mapa ambiental. Nós precisamos entender do estado do Rio de Janeiro para poder aplicar a política ambiental plenamente. Então, a gente conhece sim, os 92 municípios, temos andado bastante, né, vários deles com ações efetivas da Secretaria, né, e muitos outros nós vamos iniciar em breve, mas o estado do Rio de Janeiro inteiro tem ação nossa. Secretário, eu queria te fazer uma pergunta. Problemas existem no nosso estado? Problemas semelhantes, por exemplo, os da Baixada Fluminense com o do Norte, do Noroeste, ou cada um tem uma especificidade? Não, o estado do Rio de Janeiro é um estado pequeno, mas complexo nas suas peculiaridades. Cada região tem uma dificuldade em especial, tem uma potencialidade a ser explorada, positivamente explorada. Então o estado do Rio de Janeiro precisa ser um conhecedor, precisa entender as nuances do interior do estado, as nuances da Baixada Fluminense, da capital, de cada região, para que você possa ser um bom gestor. E é isso que o governador Cláudio Castro nos cobra muito. Não só a mim, mas todos os secretários, que conheçam o estado, que conheçam os agentes políticos do estado, que saibam quais são os problemas, né? Então, por isso que a gente anda tanto. Lá na sua secretaria, que é uma secretaria sensível aos problemas do ambiente, né? A gente fala que o ambiente é um vento, o ambiente é o sol, é muito mais complexo. Muito mais. O senhor conseguiu formar ou já encontrou a área técnica? Sim. Mauro, nossa secretaria é genuinamente técnica. Eu entendo, sei que é necessário um encontro entre a técnica e o bom trato, principalmente na relação humana que a política traz. Por isso, eu sou político, sou deputado, hoje secretário de Estado, mas montei uma equipe muito técnica que me dá todos os instrumentos necessários para eu poder desenvolver aquilo que o governador nos cobra, aquilo que a população exige e, sobretudo, o que vai nos dar, né, num longo prazo, no médio prazo, né, uma capacidade de olhar para frente e falar que nós deixamos para a próxima geração um ambiente melhor do que hoje nós estamos vivendo. Então, é necessário uma equipe técnica para isso. Hoje nós temos lá no INEA, né, o Felipe Campelo, que é da área ambiental, que é pós-graduado, que está fazendo doutorado, né, na área ambiental, que conhece muito. Todos os meus diretores são extremamente técnicos no INEA. Meus subsecretários são os melhores quadros possíveis, né, 2 deles da Baixada Fluminense, mas excelentes quadros, né. Então eu tenho buscado aliar a técnica, né, com a política, mas entendendo que a parte técnica é fundamental para a gente entregar o melhor para a nossa população. Isso inclui, a parte técnica inclui
orientação aos prefeitos, aos secretários municipais, que às vezes têm uma visão deturpada. Alguns têm visões deturpadas, que autoriza isso, que autoriza aquilo. E colando essa pergunta à próxima, o desordenamento urbano tem contribuído muito para a degradação do nosso meio ambiente, na sua opinião? Bom, perfeita a sua pergunta. Primeiro, nós sabemos que o desordenamento urbano é uma das causas principais para a falta de saneamento básico no estado do Rio de Janeiro. Não só no estado, mas o mundo inteiro acontece assim. Quem não observa o uso ordenado do solo, infelizmente, não consegue controlar o crescimento em demasia do lançamento de dejetos, de esgoto nos nossos corpos hídricos, por exemplo. Então, é necessário um controle efetivo nisso e as prefeituras têm um papel muito especial nisso. É a prefeitura que regula o uso do solo, é a prefeitura que autoriza uma construção, é a prefeitura que fala qual é o plano diretor que ela quer para a sua cidade. E é a prefeitura que tem que ter coragem, e muitas vezes, de dizer, não, esse empreendimento não encaixa aqui. Esse empreendimento vai dar o desgaste ambiental, vai suprimir vegetação, vai potencializar a erosão do solo. Enfim, é necessário coragem por parte das prefeituras. E a secretaria, voltando na primeira pergunta, serve de esteio para isso. Instrumentaliza, auxilia as prefeituras, orientando tecnicamente qual é o melhor modelo a seguir, como fazer essa contenção, como fazer esse cuidado, o que pode e o que não pode. Então, eu acho que essa é uma conexão extremamente importante. As prefeituras precisam do INEA. Não por INEA ser mais importante, nada disso, cada um tem sua atribuição. Mas o INEA, ele consegue hoje ter uma leitura do Estado, das potencialidades, dos desafios e poder dizer, informar as prefeituras qual é o papel dela no cenário para controlar o mau uso do solo urbano e fazer com que tantos desgastes ao nosso meio ambiente aconteçam, principalmente no que tange saneamento básico. Agora, qual tem sido a receptividade de prefeitos e secretários municipais pelo nosso estado do Rio afora? Quando um órgão estadual, a gente vai voltar a falar sobre o INEA, mostra, orienta e explica detalhadamente, tecnicamente, que aquilo ali não poderia ter acontecido e muitas vezes já aconteceu. Quando já acontece, quando a ocupação desordenada da beira do rio, por exemplo, impede muitas vezes que a secretaria atue, ou você consegue dar um jeito e consegue resolver. Eu quero saber da receptividade do nosso secretário. Nós temos muito problema com isso, Mauro. Infelizmente, muitos corpos hídricos que precisam do desassoreamento, que precisam de limpeza, que precisam de intervenção, que é o caso, um dos nossos programas, o Limpa Rio, nós não conseguimos muitas vezes entrar com esse programa tão importante, sobretudo nesse período de verão, por conta de construções irregulares no leito do rio. Isso acontece em vários lugares. Eu, por exemplo, sou de Bangu, você sabe, sou banguense, e nós temos ali, muito próximo da gente, uma comunidade chamada Vila Vintém, que é em Padre Miguel, mais especificamente. Nessa comunidade tem um rio que precisa desesperadamente desse trabalho. Mas nós entrarmos lá e fazer essa limpeza se tornou um trabalho hercúleo, é muito difícil, porque nós não conseguimos acessar o corpo hídrico. Igualmente em Senador Camará, igualmente em vários municípios da Baixada, que nós temos essa realidade factual. Por isso a prefeitura tem que entrar junto, ter coragem de fazer esse enfrentamento. Infelizmente, por questões políticas, as prefeituras se acomodam, deixam as construções acontecerem e depois que se constrói e a família está instalada, para tirar não acontece. Então, infelizmente, esse é um trabalho preventivo que precisa ser feito por parte da prefeitura. As prefeituras têm nos recebido bem, têm ouvido bem os nossos indicativos, o que a gente acredita ser uma política de ordenamento adequada, mas, infelizmente, felizmente, nós temos novos prefeitos, novos quadros, assumindo as mais diversas prefeituras, e nós estamos apenas 5 meses de gestão na Secretaria do Ambiente. Então, é pouco tempo para a gente poder estabelecer esse diálogo complexo que é
né, para fazer esse ordenamento. Mas é uma visão nossa, sabemos da importância e estaremos atentos aí para apoiar os municípios nesse sentido. A Secretaria de Estado de Educação, com as secretarias municipais de educação do estado inteiro, podem desenvolver um papel contributivo nesse sentido de conversar, orientar, educar, desde pequeno. Na minha opinião, tá? Bem rapidamente, eu não gosto de alongar na pergunta. Existe aí uma geração perdida. Um garotão que já cresceu não querendo ouvir, não sei o que isso, que aquilo, que acha que já sabe, não sei o que, mas ele não aprendeu. Porque a mãe também não aprendeu, o tio não aprendeu, o pai não aprendeu e na escola ele aprendeu muito menos. A Secretaria de Estado de Educação pode ser chamada, precisa ser chamada, não só de Estado, mas dos municípios, para fazer o que eu tive notícia que o senhor tem feito, palestra nas escolas, ensinando o garoto pequenininho, desde pequeno, a preservar o ambiente? Mauro, essa talvez seja a política mais fundamental de todas. A educação é central. Né? A educação, todo mundo sabe que é um tema transversal e basilar. Né? É estratégico para qualquer outro setor da sociedade. Sem educação, a gente não avança. Mas na pauta ambiental, isso se torna ainda mais importante. Nós sabemos que é gritante o tema do clima, nós sabemos que é urgente a necessidade de formar consciências, a necessidade que a nossa geração tem de entender e perceber que a natureza, a mãe natureza, é a nossa casa sagrada e que a gente tem que cuidar bem desse chão que nos pertence. Se a gente não estimular isso na infância, na juventude, dificilmente nós vamos conseguir corrigir a sociedade depois que ela está em idade produtiva. Por isso é tão importante, e deveria ter sido feito há muito, mas agora nós estamos correndo contra o tempo para entregar uma política efetiva que estabeleça esse lugar de consciência para a infância e para a juventude de educação ambiental. Nós estamos criando o programa Ambiente Jovem, que vai fazer duas frentes objetivas de trabalho. Uma, nas unidades de conservação municipais e estaduais, para que dentro das nossas unidades de conservação, o lugar adequado para se estabelecer a conexão entre a natureza e essa juventude que precisa e está sedenta de aprender, para que a gente possa mostrar para eles as nossas qualidades naturais, o que a gente tem de tão lindo, tão rico nessas unidades de conservação e como ele pode usar isso em seu favor na sociedade. E, por outro lado, fazer com que aquele jovem, com que aquela criança, quando chegar na sua casa, estimule consciência também dos seus pais, dos seus parentes como um todo. Então, uma troca muito importante, salutar e que vai ser feita de forma objetiva nesse programa, que não vai só ser instalado em unidade de conservação, nós vamos entrar com ele prioritariamente em regiões carentes. E uma das nuances desse programa que eu acho e julgo ser tão importante é que ele alinha a pauta ambiental, a educação ambiental, a importância da boa destinação dos resíduos sólidos, do reaproveitamento, né, dos materiais dos resíduos sólidos e várias outras questões, mas também tem uma peculiaridade muito especial. Para mim, sobretudo, que vem de comunidades, que atuam em comunidades, que sei a realidade de comunidades carentes, que é a questão da bolsa. Nós vamos instituir uma bolsa de R$200 para cada jovem que participar desse programa. Isso é um estímulo e, ao mesmo tempo... Programa novo, esse é um programa novo. É um programa novo. Sim. E, ao mesmo tempo, uma fonte de renda a mais para as famílias que apostarem na educação ambiental de seus filhos. E esses jovens terão o papel de protagonizar uma transformação social naquela comunidade que eles representam, a partir de formação de cooperativas, a partir de tornar esse programa autossustentável. Nós temos um programa chamado De Olho no Lixo, na Rocinha, funcionando na comunidade da Rocinha. Já chegamos a ter 100 jovens, não só jovens, mas adultos também, formados em cooperativas, e a renda média
dessas pessoas que trabalham única e exclusivamente nesse programa é de mais de R$1.000. Então você vê a importância das pessoas fazerem um serviço ambiental importante e estratégico para aquela comunidade e ganhar dinheiro objetivamente com isso. Secretário, eu sei que o caminhão de problemas é muito maior que o caminhão de soluções, não é isso? Mas no passado a gente assistiu muitas vezes pessoas que ocuparam a secretaria onde o senhor está hoje com um olhar muito pequeno em relação às necessidades da maioria do povo, sobretudo do povo mais carente, tá certo? E as providências nunca chegaram, não chegavam, eram assim, muitos projetos, muitos isso, muito aquilo, e vou para lá e vou para cá, mas não chegava na ponta. Eu ontem estive lá em Itaguaí, eu e um amigo nosso, que é o Mário Belisário, você sabe, apresenta lá dois melhores programas da Super Rádio Tupi, o Mário Belisário, e conversamos lá em Itaguaí com o prefeito Dr. Rubão. E ele falou textualmente, gravou inclusive com a gente sobre isso, que se não fosse a sua intervenção, a sua iniciativa pessoal em levar para lá esse projeto que é da sua autoria, o Limpa Rio, ele não sabia como gerenciar as questões do ambiente lá em Itaguaí. Quer dizer, saber, ele sabe porque ele é de lá, conhece os problemas, mas não tinha apoio governamental por parte do governo do estado. Aí mostrou algumas fotografias de gente que tinha produtores de banana dentro do rio. Várias, um rio inteiro totalmente assoreado, tão assoreado que existia uma plantação de banana, a solução que o senhor e o pessoal do IDEA deu, junto com a prefeitura, junto do secretário do ambiente, da secretária do ambiente, que é super preparada lá em Itaguaí, era pedras grandes no rio, para poder o equipamento entrar e depois vir limpando. Isso é um trabalho que leva tempo e recursos também. E o mote da pergunta é exatamente esse. Com que recursos o senhor está conseguindo desenvolver o que está desenvolvendo, vários programas, e ainda apoiar os governos municipais? Nós temos um fundo, né, que é o FECAM, que é estratégico para o Estado, é fundamental, o FECAM hoje, na realidade do Rio de Janeiro. Ele é a garantia de que a política pública ambiental será mantida. Por pior que tenham sido alguns secretários que porventura passou nas secretarias, nas mais diversas secretarias, e aqui falando do ambiente, também tivemos gratas surpresas, boas surpresas, e também tivemos ruins. Mas por pior que seja, o FECAM fica. E é um legado estratégico para o Rio de Janeiro. Por isso que a gente não pode abrir mão dessa fonte de recurso. E é através dessa fonte de recurso que nós conseguimos pagar, por exemplo, o programa Limpa Rio, que atuou em Itaguaí, já atua em 17 municípios do estado do Rio de Janeiro, vários deles na Baixada. Aliás, ontem eu lancei esse programa no município de Magé, né, que também foi um golaço, né? Mas especificamente Itaguaí, com o nosso prefeito Rubão, que é um luxo. O Rubão tem dado um banho de gestão, é um dos melhores prefeitos que eu tenho visto atuar nos últimos tempos. E uma das primeiras ações dele foi bater na minha secretaria. Pediu uma audiência comigo, pediu uma audiência com o Felipe Campelo, presidente do INEA, e suplicou, em nome e em defesa da população de Itaguaí, a intervenção do Limpa Rio. Nós entramos em 2 frentes de trabalho, o canal Trapiche e o canal do Sangue. São 2 corpos hídricos muito importantes que desembocam na Baía de Sepetiba. Esses rios estão completamente assoreados, completamente sujos, além da poluição, né, que é amplamente conhecida em todo o estado do Rio de Janeiro. E esse trabalho que nós iniciamos já ajudou sobremaneira o município, porque o escoamento da água se faz muito necessário para que não encha o leito do rio, não encha o rio e transborde para a casa das pessoas. E Itaguaí, esse é um problema crônico. O centro de Itaguaí todo enche com qualquer chuva. Quando nós iniciamos esse trabalho, em menos de um mês, já tivemos um resultado positivo sensível.
e a população percebeu a melhora na prática. Então, o prefeito até fez um áudio para mim recentemente falando da importância, né, desse programa. Muitos outros prefeitos também receberam esse programa, como o de Rio Bonito, como em Magé, como em Duque de Caxias, em Belfor Roxo, e todos esses municípios. O trabalho tem sido muito importante, tem ajudado muito. Nós não tivemos nenhuma notícia de que o rio encheu, apesar das chuvas intensas que aconteceram no verão. Secretário, eu queria pedir licença por alguns minutos para o nosso intervalo e propor que já no próximo bloco nós possamos falar de lixões, de colocação de lixo, entulho desordenadamente por vários municípios, especialmente aqui na Baixada Fluminense, e falar também um pouco mais sobre o INEA. Mas isso nós podemos conversar no segundo bloco. Estou conversando aqui com o secretário de Estado do Ambiente, Tiago Pampolha. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, hoje conversando com o deputado estadual Tiago Pampolha, secretário de Estado do Ambiente. Secretário, prometemos falar sobre o INEA. Eu quero fazer aqui uma confissão pública. Quem acompanha o nosso programa sabe. Eu, muitas vezes, a maioria das vezes, me coloco até acidamente contra o INEA. Talvez por não conhecer a atual gestão lá do pessoal bem preparado que o senhor citou aqui. Eu até peço para eles virem aqui, se eu consegue trazer o presidente do INEA, mandar ele pedir para ele vir aqui, para a gente conversar com ele. Porque eles são, não agora, né? Não posso dizer agora, mas na minha visão, eu chegava a demonizar o INEA. Né? Porque converso com muitos prefeitos, muitos parlamentares do município, vereadores, tal, alguns deputados, e eles não querem assumir a culpa. Os municípios dificilmente assumem a culpa. Isso aqui é comigo, eu que autorizei essa construção irregular do lado de cá, essa construção absolutamente irregular do lado de cá. E esse pessoal que está morando ali não tem outro lugar para jogar o seu lixo, entulho, dejeto, dá uma descarga, vai para onde? A prefeitura não preparou aquelas moradias e a população muitas vezes não tendo onde morar, vai morar ali. Estou fazendo a defesa do que está irregular, acho que cada pecador com a sua penitência, mas na hora de pagar a penitência, todos apontam na direção do INEA. Qual é a sua visão em relação a isso? Maura, você tem toda a razão, eu te assisto, então eu sei bem das suas críticas relacionadas ao INEA, muitas delas adequadas, todas elas é compreensível, porque é um entendimento das pessoas como um todo, porque é um órgão fiscalizador, é um órgão regulador, é um órgão que tem o braço forte de proteção e é a última trincheira em defesa do meio ambiente. Por muitas vezes, até por não compreender a importância da questão ambiental, alguns prefeitos sinalizam culpando o INEA por determinada ação, por determinada inação, muitas vezes para tirar do seu próprio colo a responsabilidade que lhe cabe. E é por isso, e por muitos outros motivos, que o INEA tem, né, essa tarimba, tem essa marca, muitas vezes não tão positiva. Mas aqui eu queria fazer uma defesa, né, Mauro, porque eu conheci de perto o INEA. Hoje eu posso dizer que eu conheço o INEA, conheço os seus funcionários, conheço a capacidade técnica dos funcionários e sei o quanto eles são importantes e valorosos para o Estado do Rio de Janeiro. Mas nós temos também problemas, nós temos gargalos
como falta de concurso, como falta de oxigenação do órgão. O órgão precisa respirar, precisa encontrar, né, mais penetração social. Burocracia é um problema lá? Burocracia é um enorme problema, sobretudo sob o aspecto de licenciamentos. Nós temos aí esse gargalo que trava muito, inclusive, o desenvolvimento econômico. Esse é um dos meus principais desafios. Então, o nosso INEA é um órgão valoroso, especial demais para mim, que eu defendo, mas reconheço, né, as suas dificuldades, as suas imperfeições, e estou tentando, né, como secretário, ajudar no processo de melhorar o funcionamento desse órgão tão importante para o Estado. Secretário, sabe, eu falo muito isso aqui, o programa tem um viés popular de socorro da nossa gente, sobretudo. Acho que o senhor também se dedica na Zona Oeste, na Baixada, numa parte de Niterói. São Gonçalo parece que é a capital da Baixada. Né? A quantidade de problemas em São Gonçalo são semelhantes aos que acontecem na Baixada Fluminense. O senhor conhece com profundidade, então não estou falando com uma pessoa que está de costas, né, para os problemas. Não, está encarando todos os problemas que vão aparecendo um a um. O caso da burocracia é triste demais, o senhor já colocou. Agora, tem um outro ponto que eu não sei qual é a sua atuação no momento, claro que respeitando o tempo que o senhor está por lá, que é dos grandes poluidores. Acontece na Bacia de Sepetiba, também na Baía de Sepetiba, na Baía de Guanabara, mega poluidores, empresas grandes. Qual é o seu olhar quando enxerga, quando vê, quando sobrevoa e percebe, observa que isso está acontecendo, principalmente porque um tapa em Ipanema, ou no Leblon, ou na Lagoa, repercute muito mais do que uma metralhada na Baixada. Quando olha da Baixada, eu posso estar olhando para o senhor, sei que a sua identidade com a nossa gente é grandiosa, né? Que muita gente lá na parte superior, eles se enxergam tão superiores, que chega a ter nojo da gente quando fala da Baixada. Eu conheço muita gente que, quando falando da Baixada, coloca o dedo no nariz. Aqueles arrogantes, aqueles que já foram no passado recente poderosos, mas que têm uma visão muito pequena e cada vez menor e cada vez menor. A impressão que eu tenho, só para finalizar, é que essa gente, se pudesse, mudava a rota do helicóptero, do avião, só para não olhar para a nossa Baixada. O senhor tem percebido isso ou não? Tem. Infelizmente, a Baixada tem essa marca e nós precisamos reverter isso, só vamos reverter isso com ação efetiva. Hoje nós temos uma safra de prefeitos que tem sido motivo de orgulho. Mas precisamos mais do que isso. Como uma visão mais global, como nós aqui do Estado precisamos preservar e ajudar a Baixada a tirar esse estigma, né, que existe hoje, esse preconceito que existe hoje. E isso passa pela questão da segurança pública, isso passa por investimentos em saneamento, isso passa por investimentos em resíduos sólidos, isso passa por obras estratégicas, isso passa por educação, por vários setores da sociedade, né, de atuação do poder público, que precisa ser destinado para a Baixada de forma efetiva, para que a sociedade encare a Baixada com um olhar mais carinhoso. Infelizmente, essa não é a realidade hoje, mas eu acho que nós temos uma grande oportunidade na mão de reverter essa situação e melhorar a visão da Baixada perante todo o Estado e todo o país. Na questão da bacia de Sepetiba, que é uma importante bacia da Zona Oeste, que também tem repercussão na Baixada, também a Baixada influi diretamente na questão da Baía de Guanabara. São dois corpos hídricos importantes, são duas bacias importantes do estado do Rio de Janeiro que precisam de atenção. Elas estão agonizando. A verdade é que muito dinheiro já foi gasto, principalmente na Baía de Guanabara,
milhões e milhões de reais já foi gasto, e até hoje a situação, nós não temos um indicativo de grandes melhoras. Nós temos hoje o programa de saneamento, né, que é o PSAN, dos municípios do entorno da Baía de Guanabara, que hoje está sob nossa gestão, está sob a gestão da Secretaria do Ambiente, e nós estamos aí correndo contra o tempo para acelerar essas obras, né, os trechos de obras que nós temos em aberto, para que faça, através da conclusão desses trechos de obra, a redução objetiva de descarte de esgoto, chegando todo dia em volume excessivo na Baía de Guanabara. Então isso é muito importante, Mauro, e uma soma de recursos grandiosos estão sendo destinados para isso. Eu estou acompanhando de perto, sei dessa importância, sei que precisa de mais investimentos e, sobretudo, investimentos também na educação ambiental que a gente falou. De nada adianta a gente investir na Baía de Guanabara se não investir nos rios que desembocam na Baía de Guanabara, se não investir em saneamento. Então o PSAN é muito importante nesse sentido, a gente sabe o quanto é valioso o investimento em saneamento básico, a retirada do lixo que fica na superfície da Baía de Guanabara, sobretudo o lixo plástico que contamina muitas vezes, que mata nossos animais marinhos. Então é um trabalho que precisa ser feito. Dia 22 agora, Mauro, de março, 22 de março, é o Dia Mundial da Água. Nós vamos lá, através da Secretaria, fazer uma grande agenda vocacionada para a pauta de água no estado do Rio de Janeiro. Você, provavelmente, ninguém, né, vive sem isso. Ninguém vive sem água. Uma grande empresa não vive sem água. Desenvolvimento econômico não acontece sem vida nos nossos corpos hídricos, sem vida nos nossos rios, nas nossas bacias. Por isso é tão importante essa defesa intransigente de reduzir a carga de esgoto que chega nos nossos rios, de despoluir, de fazer saneamento, de produzir água no estado. Nós vamos estabelecer uma agenda forte, né, com ações efetivas a partir do dia 22 de março, voltada para a água. Então é uma coisa que eu estou dividindo aqui em primeira mão, que em breve nós vamos detalhar um pouco mais. O senhor convive com muitos apontadores de defeitos, né? Mas poucos apresentadores de soluções. Debruçar sobre as soluções, discutir com as pessoas, o que o senhor tem feito nessa luta diária de ir na comunidade, no bairro, na escola, ir num seminário, na universidade, mostrando isso. Mas nada disso terá sido válido se nós não tivermos o apoio do governo, do chefe do governo. Qual é o olhar e a visão do governador Cláudio Castro em relação a todas essas propostas aqui colocadas e também diante a conversa que o senhor tem com ele? Qual é? Um governador entusiasta do meio ambiente. Ele, quando me contratou, podemos falar assim, até em termos coloquiais, quando ele me chamou e resolveu me dar a oportunidade de me nomeando secretário do ambiente e eu aceitei esse desafio, ele falou uma frase para mim que eu não esqueço. Tiago, você é dinâmico e eu preciso de alguém com esse perfil para que a gente possa desenvolver a pauta ambiental no estado. Então, saia do gabinete, saia do seu escritório, do ar-condicionado, vá para a rua e conserta o estado. Conserta as questões do ambiente do estado. E eu saí dali muito motivado, porque esse gás, essa injeção de ânimo e ao mesmo tempo de cobrança, estabelecendo o desafio, é o que faz a gente sair da nossa zona de conforto e buscar nos reinventar para a gente poder sair dos obstáculos e realizar. Então eu tenho feito isso desde então. O governador me deu todos os instrumentos necessários que eu preciso para fazer o melhor. E me deixou muito à vontade para eu ir à luta, para eu buscar recursos onde quer que seja, para eu articular convênios, emendas em Brasília, recursos dos fundos como o Fundri, diálogo permanente com os comitês de bacia, para a gente buscar investimento e aportar efetivamente no que mais transforma a vida das pessoas, que é investir
em saneamento, investir em educação ambiental, investir no meio ambiente como um todo, investir na produção de água, investir, né, no programa de reflorestamento, que inclusive, Mauro, nós estamos já iniciando, e eu acredito que na Semana do Meio Ambiente, né, que acontece em julho, nós vamos começar a plantar o maior programa de reflorestamento do Brasil. Para você ter ideia, Mauro, só nessa primeira fase serão mais de 1.000 hectares de reflorestamento de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. Trabalhando intensamente para entregar mais verde, mais azul e menos cinza. Secretário, eu queria pedir licença por mais alguns minutos, para o nosso segundo intervalo, e propor que no terceiro e último bloco, falar de política. Bora. Estou conversando aqui com o deputado estadual Tiago Pampolha, secretário de Estado do Ambiente. Rapidamente a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com o deputado estadual Tiago Pampolha, secretário de Estado do Ambiente. Deputado, agora é secretário não, agora é deputado, porque o senhor não é de primeiro mandato, o senhor já está no terceiro mandato, é isso? Terceiro mandato. Então foi eleito com quantos anos, deputado? Então, eu ganhei a eleição com 22 anos de idade e assumi com 23 anos. Tomei posse com 23 anos de idade. Na época, eu fui eleito deputado mais novo, deputado estadual mais novo do país. Então, aos 23 anos, o senhor já ingressou na vida pública. Sim. Como é que foi essa ascensão, por exemplo, em quantidade de votos? Qual foi a votação do primeiro mandato? Então, no primeiro mandato, fiz 19 mil e poucos votos. Não achei nem que ia ganhar. Você imagina, você com 22 anos vem candidato, você imagina o quê? Vou disputar para perder e vem vereador em seguida. Acabei ganhando para deputado, o primeiro mandato. Depois me reelegi com 41 mil votos. Uma votação bacana. E agora, na última eleição, a gente conseguiu aí a marca de 47 mil votos. Uma votação bacana, bonita. E a gente tem crescido, né, irmão? Cada eleição que passa, um crescimento. Eu credencio isso ao compromisso, à palavra. Eu acho que quando você cumpre os compromissos, quando você ajuda os aliados, ajuda aquelas pessoas que estão do seu lado, você mantém a sua base e isso faz você crescer na política, crescer nas eleições e, graças a Deus, tem dado certo até aqui. Deputado, quando a gente olha, por exemplo, a atuação do governo federal no estado do Rio de Janeiro, qual a impressão que o senhor tem? Que o presidente Bolsonaro está, de fato, dedicado a melhorar a condição de vida da nossa gente aqui do estado, ou na condição de presidente tem que olhar o país inteiro, o Nordeste, todas as regiões, sem falar das constantes conversas, né, com deputados e senadores? Mas qual é a sua visão? Porque o senhor está numa secretaria estratégica que depende muito de articulação governamental, com o governo federal, com o governo do estado, com os municípios. O senhor já dissecou aqui na nossa conversa. Mas e com o governo federal, como é que tem sido? Bom, primeiro dizer que eu acredito que o governo Bolsonaro é um governo que tem tentado acertar. É um governo que tem buscado conversar com a classe política. Isso me surpreendeu porque, né, no processo eleitoral, para quem acompanhou, para quem viu o processo eleitoral de perto, né, imaginou um cenário completamente diferente. Então, o Bolsonaro tem me surpreendido positivamente nesse aspecto, dialogando com a classe política como um todo. Aqui no estado do Rio de Janeiro, é a base política do presidente. É a base política dos filhos do presidente, principalmente, né, do senador Flávio Bolsonaro. E nós sabemos que, se ele não fizer uma gestão vocacionada para potencializar o Rio de Janeiro, não vai ser nos outros estados que ele vai conseguir agradar, que ele vai conseguir comunicar os feitos e a positividade do que ele tem feito no governo. Por isso, o Rio de Janeiro é muito importante para o presidente. Ele precisa, sim,
estar sintonizado com o governo do Estado, ele precisa da harmonia com o governo do Estado, com a harmonia com a Câmara, com os deputados federais aqui do Rio de Janeiro, para poder fazer as ações que nós precisamos. Infelizmente, a pandemia, né, que infelizmente é um dos assuntos aí que deixa a gente muito chateado, muito triste, mas ela, além além de ser traumática no sentido de tirar vidas, de tirar a saúde da população, também faz com que ingesse muito poder público, né? Faz com que toda a soma de recursos que tem disponível seja direcionada para a saúde. E tem que ser assim. Mas nós precisamos de investimentos na área de saneamento básico, nós precisamos de investimentos na área de turismo, nós precisamos de investimentos em outros setores da sociedade que acaba ficando para o segundo plano no momento de pandemia. Isso tem atrapalhado muito os investimentos chegarem no Rio de Janeiro, isso tem atrapalhado também o governo Bolsonaro. Mas eu acredito na boa intenção do presidente, acredito que ele está se articulando bem, eu acredito que daqui para frente tem tudo para que ele possa, né, fazer finalmente gestão aqui no Rio de Janeiro, que até aqui não foi feito. Então eu acredito nisso. Deputado, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, é seu contemporâneo na Assembleia Legislativa. Qual é a relação que o senhor manteve com ele enquanto deputado? Como é que é o jeito dele? E se ele tem levado os pleitos do governo do Estado, não ao pai, não ao presidente, né, o filho para o pai, mas do senador para o presidente da República? Ele tem ajudado, de fato, o Estado do Rio? Mauro, primeiro dizer que o Flávio Bolsonaro, que é meu amigo, que eu trabalhei com ele durante 2 mandatos na Assembleia Legislativa, eu pude perceber o empenho dele. Nós temos atuações políticas em alguns assuntos até antagônicos. Tivemos alguns enfrentamentos, né, ideológicos, pontos de vista diferentes, visões de mundo diferentes. Mas uma coisa que eu percebo do senador Flávio é que o espírito público sempre é uma primazia sempre nos debates dele, que ele consegue colocar na frente o interesse público em detrimento do interesse pessoal, em detrimento da política. Eu acho que isso diferencia, né, ele, né, do pai. Eu acho que o pai dele, o nosso presidente, é um cara que tem tentado acertar, mas ele polemiza muito, né, ele distancia os atores políticos muito por essas polêmicas, por defender efusivamente alguns temas que, infelizmente, sobretudo, as classes mais sensíveis da sociedade, as classes que mais precisam de atenção no poder público, né, que estão nas nossas comunidades carentes, não conseguem entender o que ele comunica. O senador, ele já é muito mais sensível. O senador Flávio, ele tem uma visão de mundo mais próxima das comunidades, ele consegue articular bem, né, com as comunidades, com as pessoas dos mais diversos segmentos. Então essa é a percepção que eu tenho do Flávio. Eu acho que é um cara fantástico, que tem uma boa visão de mundo, que hoje, como senador, está contribuindo muito para o Estado. Ele, em parceria com o governador Cláudio Castro, tem ajudado muito a trazer recursos, a desburocratizar a máquina pública aqui no Estado, alavancar recursos já destinados para cá, né, destravar. Por exemplo, nós temos hoje, com a Caixa Econômica, uma soma de recursos grandiosa, mais de 400 milhões de investimentos para ser financiado aqui no Estado do Rio de Janeiro. E por burocracia, por brigas, né, que o ex-governador, né, atual governador, mas ex-afastado, o Witzel, por briga com o presidente, acabou travando esses investimentos, né, e hoje, né, essa coalizão está ajudando para que esses investimentos efetivamente cheguem no Estado do Rio de Janeiro e gerem emprego, renda e soluções para a população. Então, o senador Flávio Bolsonaro tem sido muito importante nesse aspecto. Deputado, nós estamos chegando ao final do nosso programa, não sem antes falar de uma pergunta, que é, na sua visão, a Assembleia Legislativa hoje, ela é uma outra Assembleia, os deputados estão mais focados na melhoria da nossa gente, ou ainda é aquela Assembleia do ex-governador? Olha, a Assembleia mudou muito, né? Não só em relação à alternância, à quantidade de deputados que foram
substituídos a partir da última eleição, né, que já bateu recorde, já chegou a mais de 50%, mas ela mudou sobretudo na forma de trabalhar, na forma de se comunicar com a população, ela mudou também na formatação política, e é importante fazer um registro, Mauro. O presidente André Siciliano tem sido um diferencial. É uma pessoa de um espírito público maravilhoso, um cara que ouve a todos, que consegue articular com todos os partidos, dar espaço para as minorias, que é um democrata, é uma pessoa que tem ajudado muito o Estado do Rio de Janeiro, que tem buscado, através da sua habilidade política, a união dos partidos, a união e a conexão das forças políticas para o que mais interessa, que é o desenvolvimento do Estado, que é ajudar a classe econômica, mas ao mesmo tempo ajudar o social, as pessoas que precisam, sobretudo na pandemia agora, criou, né, o projeto de lei e deu autoria para todos os deputados praticamente, que é o Supera, né, que vai botar comida na mesa das pessoas que estão passando dificuldade por conta, né, da falta de recursos, que trouxe a pandemia para todas as famílias. Então, o André Siciliano é um show à parte, é um cara que aqui precisa fazer esse reconhecimento, esse registro, e que grande parte do sucesso e do êxito da Assembleia Legislativa passa pela liderança estratégica desse grande presidente que é o André Siciliano. Deputado Thiago Pampolho, eu tenho uma honra muito grande poder recebê-lo aqui no nosso Fala Baixada, colocando as nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Muito obrigado, Mauro, muito obrigado a todos os nossos telespectadores do Fala Baixada. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até lá.